Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí. 15 minutinhos de palavra, 15 minutinhos de uma mensagem de Deus te desafiando a uma vida de oração. Um quarto de hora de palavra, um quarto de hora de oração, um quarto de hora de louvor e adoração e um quarto de hora de ações de graça. E assim você passa um momento de comunhão, relacionamento, intimidade, um comprometimento sério com o Deus Todo-Poderoso. É muito triste para a justiça quando os políticos da igreja, em vez de santas orações, moldam a administração do reino e elevam os homens a posições e poder. Por que orar por todos os homens? Porque Deus quer a salvação de todos os homens. Os filhos de Deus na terra devem ligar as suas orações à vontade de Deus. A palavra nos garante que Ele vai nos responder quando pedirmos segundo a sua vontade. Oração é pôr em prática a vontade de Deus na terra, é trazer o reino de Deus que já está estabelecido nos céus para ser estabelecido na terra. Os filhos de Deus na terra devem ligar então as suas orações à vontade de Deus. Deus deseja a salvação de todos os homens. O coração dele está firmado nisso. Nossas orações devem ser a criação e o representante da vontade de Deus. Devemos acolher a humanidade em nossa oração da mesma forma que Deus acolhe a humanidade em seu amor, seu interesse e seus planos para redimi-la. Nossa compaixão, orações, lutas e desejos ardentes devem caminhar lado a lado com a vontade de Deus, ampla, generosa, universal e divina. O homem cristão deve, em todas as coisas, em primeiro lugar, conformar-se à vontade de Deus. Mas em nenhum aspecto essa devoção real deve ser mais evidente do que na salvação da raça humana. Tal sublime parceria com Deus como vice-regentes na terra, a importância deve ser e deve ter o seu exercício pleno, rico e mais eficaz na oração por todos os homens. Os homens devem orar por todos os homens. A importância, especialmente pelos que estão em eminência, pelos que governam a igreja, pelos que governam o Estado, a nação. Veja, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Paz no exterior e paz no interior. A oração acalma as forças perturbadoras, tranquiliza medos atormentadores e traz fim ao conflito. A oração pode afastar a confusão, mas mesmo que haja conflitos externos, é bom ter profunda paz dentro da cidadela da alma, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, tranquila e pacífica. A oração traz a calma interior e provê a tranquilidade exterior. Se houvesse governadores de oração e subordinados de oração, em todo o mundo acalmariam as forças turbulentas, cessariam as guerras e a paz reinaria. Os homens devem orar por todos os homens para que vivamos com toda piedade e dignidade, ou seja, com santidade e gravidade. Santidade é ser separado, santidade é ser como Deus. É ser devotado, ser parecido com Ele, ter a imagem e a semelhança de Deus estampada no homem interior e mostrar a mesma semelhança em conduta e temperamento. O Deus Todo-Poderoso é o modelo mais elevado, e ser como Ele é possuir o mais elevado caráter. A oração nos molda à imagem de Deus e, ao mesmo tempo, tende a moldar os outros na mesma imagem, na proporção em que oramos em favor dos outros. Oração significa ser como Deus. E ser como Deus é amar a Cristo e amar a Deus sobre todas as coisas. É ser um com o Pai e com o Filho no Espírito.
caráter e na conduta. Oração significa permanecer com Deus até sermos como Ele. A oração faz de um homem um cristão dedicado e põe nele a mente de Cristo, põe nele o pensamento, a mente de humildade, de entrega, de serviço, de piedade, de oração, de adoração e louvor. Se realmente orarmos, nós teremos mais como Deus, ou então deixaremos de orar. Os homens orem em todo lugar, no quarto de oração, na reunião familiar, no altar familiar, e façam isso levantando mãos santas, sem ira, nem contendas e nem discussões. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Aqui está não apenas a obrigação posta sobre os homens para que orem, mas as instruções de como devem orar. Os homens devem orar sem ira, nem contenda, nem ressentimento, mágoa, rancor, ódio, falta de perdão. Ou seja, sem amargura contra o vizinho, contra o cônjuge, contra os irmãos, contra os pais, contra os filhos, sem a obstinação e teimosia de uma vontade rebelde e sentimentos duros, sem desejos maldosos ou emoções despertadas pelas chamas da natureza carnal. A oração não deve ser induzida por esses motivos questionáveis e nem em companhia desses sentimentos ruins, mas sem eles, acima e inteiramente separada deles. Esse é o tipo de oração que os homens de Deus são chamados a fazer. O tipo que Deus ouve, o tipo que prevalece com Deus e alcança as coisas. Tais orações nas mãos de homens cristãos se tornam meios divinos nas mãos de Deus para levar adiante os graciosos propósitos de Deus e executar seus desígnios na redenção. A oração tem uma origem mais elevada do que a natureza do homem. Isso é verdadeiro, quer em referência à natureza do homem distinta da natureza angélica, quer em relação à natureza carnal do homem, não restaurada e não transformada. A oração não se origina nos âmbitos da mente carnal. Tal natureza é completamente estranha à oração, simplesmente porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus. Paulo vai nos dizer em Romanos capítulo 8, versículo 7. Porque, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus e nem em verdade o pode ser. É por meio do novo Espírito que nós oramos. O novo Espírito adorado pelo açúcar do céu, perfumado com a fragrância do mundo superior e fortalecido por um sopro do mar de cristal. O novo Espírito é nativo do céu, ansiando por coisas celestiais, inspiradas pelo sopro de Deus. E é o temperamento de oração do qual todos os velhos sumos da natureza carnal e não regenerada são expulsos, e do qual o fogo de Deus cria as chamas que consomem paixões mundanas, e do qual o sumo do Espírito é injetado na alma, e a oração é completamente separada da ira. Os homens também devem orar sem duvidar. A Nova Versão Internacional da Bíblia diz sem discussões. Fé em Deus, crer na palavra de Deus deve ser sem questionamentos. Dúvidas e disputas não devem ocupar a mente. Não deve haver opiniões, nem hesitação, nem questionamentos, nem raciocínios, nem minúcias intelectuais, nem rebelião, mas uma constante e completa lealdade de espírito a Deus. Uma vida de lealdade no coração e no intelecto à palavra de Deus. Deus tem muito para fazer com os homens que creem, que têm uma fé viva e transformadora em Jesus Cristo. Esses são os filhos de Deus. Um pai ama seus filhos, supre suas necessidades, ouve seus clamores e atende os seus pedidos. Uma criança crê em seu pai, confia nele e o ama e lhe pede o que precisa, crendo sem duvidar que o pai ouvirá seus pedidos. Deus tem tudo a ver com responder à oração de seus filhos. Os problemas deles são de seu interesse,
e suas orações o despertam. A voz dos filhos é doce para Deus. Ele ama ouvi-los orar e não pode ficar mais feliz do que em responder às petições de seus filhos. A oração tem como objetivo os ouvidos de Deus. Não é o homem, mas Deus que ouve a oração e que a responde. A oração cobre todo o âmbito das necessidades do homem. Portanto, em tudo pela oração e súplicas, apresente seus pedidos a Deus. Paulo ainda vai nos dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 6. Regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graça. A oração abrange toda a extensão da capacidade de Deus. Interessante que o profeta vai nos dizer, Jeremias, capítulo 32, verso 27. Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso seria qualquer coisa maravilhosa demais para mim? Outra tradução nos diz, haveria alguma coisa difícil demais para mim? A oração não pertence a um segmento favorito das necessidades do homem, mas alcança e abraça todo o círculo de suas necessidades. Simplesmente porque Deus é Deus do homem por inteiro. Deus se comprometeu a suprir as suas necessidades, as necessidades do homem como um todo. Necessidades físicas, intelectuais, emocionais e espirituais. Por isso, Paulo ainda vai nos dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então a oração é filha da graça, e a graça tem como objetivo o homem por inteiro e cada um dos filhos dos homens. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos pela graça. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor ouve as nossas orações, atende o nosso clamor. Senhor, olha para este que está nessa campanha, para este que está nessa devocional, Senhor. Nós rogamos nessa hora, dá um sinal do teu favor, dá um sinal do teu poder, ó Pai. Em nome de Jesus, entra como resposta. Apressa-te, ó Pai, em socorrer. Apressa-te, Senhor, em entrar com provisão, com direção, com milagre, com bênção na vida do teu filho. Pai, nós clamamos a ti, porque sabemos que tu nos ouve, ó Pai. Desperta a tua igreja para a oração. Reveste-nos, dá-nos sabedoria, dá-nos estratégia. Pai, vem com poder, vem com graça, Senhor. Vai repreendendo toda a fúria do adversário, vai repreendendo todo o levante das trevas e vai manifestando a tua glória e o teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Clamamos pelo discernimento de espíritos, clamamos que o véu seja tirado, que todo engano do inferno, que toda mentira de Satanás seja repreendida na autoridade do nome de Jesus. Visita os teus filhos, dando paz, dando sabedoria e dando direção. Pai, levanta aquele que está caído e fortalece aquele que está prostrado. Dá direção e paz. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Se essa devocional tem falado com você, posta aqui embaixo, fala, se expressa, coloca aí uma palavra em nome de Jesus, coloca um pedido de oração ou mesmo um testemunho de milagre, de bênção do que Deus tem feito na tua vida. Fique firme, persevere. Se você perdeu alguma das nossas devocionais, um quarto de hora, entra lá no meu blog www.mentoreadospara-mentorear.com. Lá você tem as devocionais de um quarto de hora e também as pastorais e todas as mensagens que nós temos ministrado nesse ano na série de Daniel. Valeu demais, que Deus te abençoe e até a próxima. Na Facebook, fanpage Rede Global de Intercessores. Até a próxima, Deus te abençoe. Separe 15 minutos e entre em clamor e intercessão no nome de Jesus.